Olá! Seja bem-vindo à série Look Costureiro do canal Vestida de Sonhos. Aqui você vai aprender a modelar, cortar e costurar as peças mais incríveis que o seu guarda-roupa já viu. Feito para quem não sabe costurar aprender do zero e para quem já sabe se aprimorar. Esse vídeo faz parte da série da construção do Strawberry Dress. Borboletas na barriga! E como a gente quer uma cópia, mas é uma cópia de responsa, eu fiz a modelagem desse vestido na mulagem, que é a forma que ele é feito originalmente. Vou digitalizar e disponibilizar ele gratuitamente para vocês. Então, quando você terminar de assistir esse vídeo, é só ir aqui na descrição do vídeo e pegar todas as orientações de como conseguir o seu e as orientações de metragem do tecido, que eu vou deixar tudo detalhadinho lá. Preparados para essa aventura? Então já pega o pó mágico e esses materiais. Papel carbono, carretilha, fita métrica, tesoura, giz e alfinetes. No último vídeo eu te ensinei como cortar a saia e hoje eu vou te ensinar como cortar o corpinho. E já se prepara para entender tudo para sempre fazer um corte perfeito. E caso você ainda não tenha cortado a sua saia, é só você clicar nesse link aqui do card que você vai ser direcionado e aprender a cortar a sua. Existem muitas coisas que podem ser feitas na gambiarra, dando o nosso famoso jeitinho, sabe? Mas o corte do tecido não é uma delas. Muita gente considera a etapa do corte a mais simples, e de fato é. Porém, ela tem algumas peculiaridades e algumas regras que precisam ser seguidas criteriosamente, porque senão você pode ter sérios problemas. Então não pega todos os moldes, coloca em cima do tecido de qualquer jeito e corta, tá? Existe um fator no corte que precisa ser muito bem observado, que é o fio do tecido. Todo tecido tem uma parte que se chama ourela. E para identificá-la é muito fácil. Você pega o tecido e vai ter uma partezinha que vai ter um leve desfiado que você vai puxar e nada vai acontecer, porque esse é o acabamento do tecido. Já aqui desse outro lado, se eu puxar, olha o que acontece, ó. Ele desfia. Isso acontece porque essa daqui foi a parte onde o tecido foi cortado na loja. Já essa parte aqui é o acabamento do tecido, ou seja, a ourela. E ela não desfia e é paralelo a ela, ou seja, no mesmo sentido que se encontra o fio do nosso tecido. E o tule também tem ourela. Aqui a gente consegue ver que essa partezinha é um pouquinho mais escurinha e aqui, ó, não tem nada, foi a parte onde o tecido foi cortado. Então o fio do tule está paralelo a essa ourelazinha aqui, ó. Sempre vai estar paralelo à auréola em qualquer tecido. Depois que você tiver feito isso e identificado onde está o fio do seu tecido, é a hora de você entender como localizar o fio, só que dessa vez no molde. Todas as partes do molde tem uma linhazinha que do lado dela está escrito fio. Olha só, aqui, aqui, aqui e aqui. E para o corte, eu preciso que o fio do molde seja perfeitamente alinhado com o fio do tecido. E agora eu vou te mostrar como isso acontece, começando pelo corte do forro. Como eu já cortei a minha saia, aqui eu tô com um tecido, ó, que tem aquela partezinha da curva do godê. Então a gente vai aproveitar realmente esse pedaço que provavelmente vai dar para cortar tudo nessas sobras. Então aqui eu tô com o resto do tecido. E aqui foi a parte que eu cortei a saia, olha só, que faz a curvinha. E aqui, ó, eu tenho a aurela. E nesse caso é a mesma, né? Ela vem aqui, ó, e tá no comprimento inteiro. Do lado de cá, eu tinha uma outra aurela que ficava aqui nessa parte. Porém, eu utilizei ela para minha saia. Geralmente, quando a gente vai cortar, a gente dobra ourela com ourela, pegando essa ourela aqui e alinhando com a ourela que eu tinha do lado de cá. Só que nesse caso, como eu já cortei, não tem como fazer isso. E como esse tecido não é estampado, não tem problema eu dobrar a ourela, no caso, dobrando ela nela mesma. Isso nesse caso especificamente que o meu tecido é lisinho, então nenhuma estampa vai ficar de cabeça para baixo, e também porque eu quero aproveitar esse tecido. Se ficou um pouquinho confuso de você visualizar o que seria a aurela do lado direito com a aurela do lado esquerdo juntas, é só você ir nesse videozinho aqui do card que eu expliquei bem certinho como cortar um tecido para fazer uma jaqueta. Então lá você vai conseguir entender melhor como funciona da forma correta. Lembrando que essa forma que a gente está fazendo aqui é só para aproveitar esse tecido. Sempre que
que você comprar um tecido novo para fazer uma peça, você tem que fazer do jeito desse vídeo e não dessa forma que a gente está fazendo aqui. E aí, como eu vou utilizar o tecido dessa forma, eu também tenho que alinhar perfeitamente a orelha, mesmo que seja ela nela mesma. Então eu vou vir aqui, ó, e vou tomar bastante cuidado para que ela fique bem alinhadinha por todo o comprimento. E aí você estica o resto do tecido para deixar ele bem certinho. Aqui eu já passei o meu tecido para ele ficar lisinho e não ficar com nenhuma ruga e dar defeito no corte. Mas se o seu não tiver passado, é importante que você passe antes de cortar. Quando você imprimir o seu molde, você vai ver que ele vai vir com algumas descrições te falando qual vai ser a quantidade de vezes que você vai ter que cortar em cada um dos tecidos, no tule, na entretela, no tecido principal e por aí vai. Eu vou te explicar agora como isso vai funcionar e você vai perceber que é bem intuitivo e bem simples de seguir, mas você tem que prestar atenção para não cometer nenhum erro. Esse aqui é o molde da minha manga. E na descrição ele tá me falando que é para eu cortar 2 vezes no tule estampado, 2 vezes no tule liso e 2 vezes no forro. Tá. Mas o que isso quer dizer? O que acontece é que sempre que tiver escrito 2 vezes, você vai precisar ter, depois que cortar, 2 peças daquela. Ou seja, aqui ele fala que eu preciso cortar 2 vezes no tule estampado. Então, quando eu cortar essa peça aqui, eu vou ter 2 delas. Ou seja, uma pro lado esquerdo e uma pro lado direito. Por isso que eu preciso de 2. Só que eu preciso de 2 delas no tule estampado, no tule liso e no forro. Isso acontece porque essa manga tem várias camadas de materiais diferentes. Mas se você observar, sempre foi pedido para ser cortado 2 vezes. Uma para um lado e a outra para o outro. Aqui agora eu tenho a minha lateral frente. E aqui tá falando que para eu cortar 4 vezes no forro, 2 vezes no tule estampado, 2 vezes na entretela de algodão e 2 vezes na entretela de malha. Se você observar, aqui eu tenho um 4 vezes. Então agora que eu vou cortar o forro, eu preciso ter 4 peças dessa daqui no fim do corte. E eu vou cortar essa peça 4 vezes porque essa parte vai ser embutida. Então esse vestido vai ter um acabamento embutido tanto por fora quanto por dentro. É aquela peça que é linda por dentro e por fora. Então por isso que o forro dele precisa ser cortado 4 vezes. E aí, o que eu preciso entender em relação a essa descrição e o tecido? Aqui, o meu tecido está dobrado. Então, se eu pegar essa peça e marcar ela aqui e cortar, quando eu cortar, eu vou abrir isso aqui e vou ter 2 peças, que é a dessa camada de cima e a dessa camada de baixo. Então, para manga, por exemplo, que eu preciso cortar 2 vezes no forro, cortar só uma vez aqui já vai ser o suficiente. Já essa daqui que eu preciso cortar 4 vezes no forro, eu vou marcar uma vez, vou tirar esse molde, vou marcar novamente, que aí quando eu cortar ele, eu vou ter ele 4 vezes, né? Porque vai ser 2 dessa e 2 dessa. Então tome bastante cuidado com isso, porque muitas vezes as pessoas confundem achando que esse 4 vezes é que você tem que marcar 4 vezes e cortar 4 vezes, sendo que na verdade 4 vezes é a quantidade de vezes que você vai ter essa peça e não a quantidade de vezes que você tem que cortar. Então, de acordo com a minha descrição, eu sei que eu preciso cortar essas 2 peças 4 vezes no tecido do forro. Então, quando você for cortar, observa bem o que está escrito aqui para não fazer nenhuma bobagem. Agora, vamos entender como marcar o fio. Eu falei para vocês que vocês tinham que deixar o fio do molde alinhado com o fio do tecido, que no caso está paralelo aqui com a minha orelha. Então, você vai pegar um alfinete e vai colocar em cima da linha do fio. Vai alfinetar aqui, ó, pegando o tecido aqui de baixo. Eu gosto de empurrar o alfinete aqui para baixo, que aí ele pega os tecidinhos e aí eu volto com ele assim, ó, pegando bem certinho aqui no fio. E sempre que você fizer isso, você vai alfinetar pegando a menor quantidade possível de tecido, porque a gente precisa que esse molde fique livre para se locomover. E se você alfinetar pegando bastante tecido, ele fica preso e você não consegue fazer isso aqui, ó. O próximo passo vai ser medir quanto que tem da orelha até o fio, tanto em cima quanto embaixo. Então você vai vir com a fita métrica e vai encaixar ela aqui, ó, e vai ver quanto tá dando. Aqui eu encaixei ela, ó, bem certinho aqui no desfiado. E aqui tá dando exatamente 8 centímetros. E aí eu venho aqui pro fio aqui embaixo, ó, encaixo bem certinho aqui no fim da orelha, ó, não tá dando 8 centímetros. Aí o que eu faço? Eu venho e movimento o meu molde, ó, até ele ficar nos 8 centímetros certinho. E aí eu alfineto aqui embaixo também. Meço mais uma vez para ter certeza
Ó, tá direitinho. E agora eu tenho certeza absoluta que o fio do meu molde está perfeitamente alinhado com o fio do tecido. E a partir de agora, toda vez que você for fazer uma roupa, use essas regras. Elas são muito importantes e infalíveis para que as suas peças não fiquem com defeito. E agora é só você marcar o fio da mesma forma em todas as outras peças. Então aqui agora eu tô com todas as partes do meu molde e as que estão escritas que é para ser cortada no forro são as duas da frente e a manga. Nessas duas aqui, essa daqui tá escrita que é para cortar só no tule liso e no tule estampado, porque a parte de trás vai ser transparente, então eu não vou cortar ele agora. E esse daqui vai ser cortado só no tule estampado, que é o que eu vou fazer o drapeado da frente. E quando eu for cortar essas duas partes, eu vou seguir exatamente o mesmo processo. Vou deixar a linha do fio alinhado com a auréola e seguir exatamente os mesmos passos que a gente tá fazendo agora, que vai dar tudo certo. Agora, para encaixar as outras peças, é interessante que você sempre seja estratégico para economizar tecido. Então aqui nessa parte eu tenho a ponta do godê, que foi afinando aqui por causa daquela parte do círculo. Então eu posso vir aqui, ó, com a minha manga e alinhar ela aqui nessa parte mais fininha. E conforme der, eu consigo economizar tecido, porque eu consegui encaixar ela assim. Essas duas partes eu vou precisar cortar mais uma vez, então eu vou deixar esse espaço aqui para poder cortar elas aqui. Sempre que você for encaixar, observa se nessa partezinha aqui os tecidos estão alinhados também, porque às vezes, dependendo, ele fica torto e aí você pode cortar e perder uma parte do tecido. Quando você for encaixar essa parte, você vai observar que ela vai parecer que tá estranha, porque o fio dela fica assim, ela fica meio de lado, mas é isso mesmo. Porque a gente quer que essa partezinha aqui do decote fique no fio, para que essa partezinha não estique e não fique abrindo e mostrando o busto. E aí, depois que você tiver marcado o fio, coloque mais alguns alfinetes para que o molde não saia do lugar durante a marcação. Depois disso, você vai vir com algum marcador de tecido e vai marcar ao redor de todo o molde. E aí, depois que você tiver marcado ao redor de todos, é só você tirar esses dois e marcar mais uma vez. Lembrando que se precisar, você também pode mudar ele de lado para encaixar melhor. E depois é só tirar os alfinetes do molde, tirar o molde e alfinetar o tecido novamente para o corte. Todo esse processo que foi feito é muito importante que seja respeitado minuciosamente antes do corte. Eu sei que por aí tem muita gente que não marca o tecido com giz e que corta direto com o quê? Com um molde em cima do tecido. Mas isso é muito errado. E talvez você possa até estar um pouco condicionado a isso. Mas eu te aconselho a começar a fazer dessa forma que eu estou ensinando, porque de fato é a forma correta. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas o resultado é primoroso. Sempre que você for cortar o tecido, é muito importante que você mantenha a tesoura alinhada na mesa assim. Então, conforme você for cortando, você vai mantendo ela alinhada na mesa assim, para que o corte fique mais preciso. E mais uma coisa que provavelmente vocês aí devem estar fazendo é, na hora de cortar o tecido, ficar movimentando ele. E isso é muito errado. Então, sempre que você for cortar, vai para um lado, vai para o outro, dá a volta na mesa, mas não tira o tecido do lugar. Sempre mantenha ele paradinho. Então, para cortar, você vai colocar a tesoura, vai cortando normalmente e com a outra mão você vai apoiando o tecido para evitar que o tecido saia do lugar também. E aí ficou assim. E aí quando eu abro essa parte aqui, olha só, eu tenho duas. Então eu tenho duas, mais duas, 4. E essa forma como você cortou o forro, você vai repetir nas outras partes que está descrita no molde. Então você vai cortar da mesma forma no tule estampado, no tule liso e na entretela de malha. A entretela de algodão é diferente a forma como a gente corta ela. E eu vou te mostrar qual é essa peculiaridade agora. A entretela de algodão tem um aspecto muito parecido com uma tricoline. Ela é bem macia, tem a cola somente de um lado e ela tem uma orelha bem parecida com de um tecido plano mesmo, olha só. Porque ela realmente foi tecida. Então quando você for comprar a sua, procure uma que tenha esse aspecto aqui, ó. Exatamente igual a uma tricoline de algodão. Como a entretela de algodão é um pouquinho mais rígida e mais grossinha, a gente precisa tirar a margem de costura para facilitar tanto no caimento, para que não fique muito grosseiro, quanto para facilitar na costura também. E para fazer esse corte com precisão, você vai precisar de um carbono
e de uma carretilha. Essa entretela eu usei outro dia para fazer um godê e por isso que ela tem esse formato aqui. Como ela tem orelha, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. A gente vai dobrar encaixando orelha com orelha. Então eu vou vir aqui, ó, e vou deixar as duas bem alinhadas para poder encontrar o meu fio aqui na entretela também. E aí, para encaixar aqui, você vai fazer exatamente a mesma coisa. Vai colocar o alfinete e vai medir do fio até a orelha para ficar com a mesma medida em cima e embaixo. É sempre legal quando você for encaixar, você observar se você ainda está mantendo algum pedaço de orelha para os próximos cortes para você aproveitar melhor sua entretela. Então vou encaixar esse daqui aqui. Depois que eu tiver feito isso, eu vou vir com o carbono, vou abrir ele e vou colocar por baixo do tecido. O que você pode observar aqui? Essa parte é onde acontece a transferência, é a parte escura. E aqui é a parte onde não tem transferência. Então, eu tô colocando a parte que não tem transferência virada para a mesa e essa daqui virada para cima, porque aí quando eu passar a carretilha, vai transferir pro lado de cá da minha entretela. Então, ó, observa se tá pegando em tudo. Ó, aqui foi. E aí você vem e marca nessa partezinha da linha interna para tirar a margem de costura. E aí é só você fazer isso ao redor de todo o molde, nas duas peças. Depois que você tiver terminado de marcar, dá uma conferida para ver se realmente transferiu aqui para o outro lado. E aí quando você tiver certeza, é só tirar o molde e alfinetar para o corte. E aí é só virar que você vai conseguir ver a marcação que você acabou de fazer. E aí você corta sem tirar a entretela do lugar. E aí aqui você tem as entretelas que vão estruturar a parte da frente. Tanto a entretela de algodão quanto a entretela de malha vão ser cortadas apenas nessas duas peças da frente. E realmente eu não tenho certeza se lá no vestido da Lirica ela utiliza essas entretelas para poder estruturar essa parte. Mas isso é uma técnica que eu sempre utilizo nas minhas peças e que eu sei que faz uma diferença muito grande no resultado, então eu vou aplicar nesse vestido também. E como deu para perceber, só essas duas partes da frente vão ser estruturadas, assim como se você olhar na descrição do molde, o tule liso vai ser utilizado apenas na parte de trás porque ela vai ser transparente. Então acaba que de fato o corte é simples, mas ele tem umas regrinhas que precisa ser respeitada. Então quando você for cortar o seu vestido, observe bem todas essas partezinhas das descrições, vá vendo o que vai ser cortado 2 vezes, o que vai ser cortado 4 vezes, em quais tecidos, para que dê tudo certinho no final. E uma última dica em relação à entretela de malha. Ela é essa entretela fininha aqui, ó, que também lembra um pouco um tule. Ela estica porque ela é de malha mesmo e ela é levemente áspera de um dos lados, que é onde tem a cola, e você encontra ela em armarinhos e lojas de tecidos também. É bem fácil encontrar. Ainda sobre as entretelas, você pode comprar meio metro de cada, que vai dar super para você cortar essas duas partes e ainda para aplicar em outras coisas que você possa fazer futuramente, porque eu particularmente uso bastante e te aconselho a começar a usar também. E como deu para perceber em relação à parte dos outros tecidos do vestido, dá pra gente utilizar as sobras que tem do godê. Então acaba que você não vai precisar comprar muito a mais do que a metragem da saia. Se você quiser ter um pouquinho mais de segurança, pode comprar um meio metro a mais, que com certeza vai dar, mas geralmente dá pra cortar tudo ali só naquela sobra da saia, porque são 2 sobras. E aí, tá gostando dessa aventura de construir um strawberry dress? Então não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos passos. Quando for cortar os seus tecidinhos, marque a gente com a hashtag LookCostureiro nas redes sociais pra gente ver e compartilhar. E me conta aqui nos comentários o que você tá achando da construção desse vestido, que é um verdadeiro sonho que a gente está transformando em realidade através de linhas e tecidos. Meu nome é Priscila Rodrigues Azevedo e eu estou vestida de sonhos. Não é straw, é strawberry. Strawberry. Strawberry dress? Strawberry dress. Strawberry Isso. dress. E aí, tá gostando